Fala galerinha do nono, e aí, beleza? Vamos lá começar mais uma aula, agora é com a gente, né? Vamos para a nossa matemática. Hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente começou na aula anterior, que é sobre figuras semelhantes, né? A gente começou vendo aí, ficou um exercício, essa atividade aí de duas questões, vamos fazer a correção e dar sequência nesse conteúdo, tá certo? Então, vamos aqui. Eu não recebi as atividades de vocês, tem que resolver, apesar de que também tinha poucos alunos na última aula, né? Mas vamos resolver essa atividade aqui. Só relembrando que para o que aconteceu na aula anterior, as explicações sobre figuras semelhantes, a gente viu que existem duas características, dois critérios básicos para que a figura seja semelhante, né? Se elas tiverem aqui o mesmo formato e o mesmo tamanho, elas são iguais, mas aqui, nesse caso, elas não são iguais, mas são semelhantes. Por quê? Porque é preciso atender esses dois critérios. Os ângulos correspondentes, por exemplo, o ângulo correspondente aqui, se eu digo que esse ângulo é o ângulo A, se esse ângulo aqui é o ângulo A, e esse aqui, esse ângulo P, é que é correspondente aqui do A, que está na mesma posição, certo? E aí os lados correspondentes têm que ser proporcionais, ou seja, se eu pegar esse lado maior e dividir pelo lado correspondente menor, todos eles vão dar o mesmo resultado. Isso é razão proporcional. Então, se houver razão proporcional entre os lados e os ângulos correspondentes forem congruentes, ou seja, com a mesma medida, as figuras são semelhantes, né? Foi isso que a gente viu. Então, vamos lá. Sem efetuar medições e considerando as fotos anteriores, responda no caderno. Como são os ângulos nos cantos da foto A e da foto B? Ora, os ângulos nos cantos, né? Aí são esses ângulos aqui. A gente vê que tanto na foto A como na foto B, os ângulos são de 90 graus. Então a resposta seria, não necessariamente você bote do mesmo jeito, mas pode botar assim. Em ambas as figuras, em ambas as, deixa eu ver, foto, né? Em ambas as fotos, em ambas as fotos, os ângulos são de mesma medida. Pronto. Em ambas as fotos, os ângulos são de mesma medida, né? Que é 90 graus. Ó. Pode até botar assim, 90 graus. Vamos aqui no item B. Se a medida de comprimento da altura da menina na foto A é de 1,8 centímetros, então qual é essa altura, qual é essa medida na foto B? Ora, se a altura da menina aqui, ó, se a altura da menina é de 1,8, vamos botar aqui a altura dessa menina aqui, na foto A. Aqui fica muito ruim o pincel. Aqui. Dá um vermelho aqui. Pronto, se a altura da menina é 1,8, né? Qual será a altura dessa menina na figura B? Ora, eu tenho que me basear nos dados que eu já tenho. Eu tenho aqui esse 4, mas eu não posso me basear com ele, que aqui também eu não sei quanto é. Ó. Então sai melhor eu me basear por esse, ó, o 3, que aqui tem o correspondente dele. Então como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou dizer que 3 está para 1,5, 3 está para 1,5, assim como 1,8 está para x, certo? Ó, esse lado está para esse, ó, 3 está para 1,5. Do mesmo jeito que a altura da menina, 1,8, está para a altura da menina pequena, que é x. Então, fazendo essa multiplicação cruzada aqui, ó, 3 vezes x é igual a 3x, né?
3x, que vai ser igual a quê? 1,8 vezes 1,5. 1,8 vezes 1,5. Botei aqui, foi 1,8, 1,5. Né? Então é só fazer essa continha aqui, ó. Vamos fazer essa continha bem aqui. 1,8 vezes 1,5. 5 vezes 8, 40. Bota o 0, leva 4. 5 vezes 1, 5, 4, 9. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Somando tudo, 0, 17, a 1, 2. Existem duas casas depois da vírgula, certo? Então você vai ter que colocar essas duas casas aqui, ó. Conta 1, 2 e bota aqui. Pronto, duas casas depois da vírgula. Então, deu aqui 2,7. 3x é igual a 2,7. Como eu quero saber o valor de x, então eu passo esse 3 aqui que está multiplicando para o segundo membro, dividindo. Ó. Então fica assim, x é igual a 2,7 dividido por 3. Aí se você dividir 27 por 3, dá 9, né? Mas como tem aqui uma vírgula, vai dar 0,9. 0,9. Portanto, a menina pequena aqui tem 90 centímetros, né? 0,9 metros. Corresponde a 90 centímetros. Vamos aqui na alternativa C. Se a abertura do ângulo formado pelos braços da menina mede 80 graus na foto A, então quanto ele mede na foto B? Ora, se as figuras são semelhantes, então, claro que lá também na foto B vai medir o mesmo ângulo, né? Ou seja, 80 graus. Correto? Vamos agora à questão de número 2. Copia aí no caderno, quem não fez ainda, e quem já fez, vá só corrigindo. Caso não tenha feito direito, faça. Na questão 2, veja agora a redução da mesma foto A para uma foto C. Sem medir, calcule e responda no caderno. Item A. Qual é a medida de comprimento indicada com interrogação na foto C? Pronto, então ele imagina agora que aqui seja uma foto C, né? Aí ele diz qual seria a medida de comprimento indicada na foto C. Do mesmo jeito, vamos fazer aqui as proporções, ó. Tá certo? Vamos fazer as proporções. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, estamos na segunda questão no item A. Então ele quer saber qual seria o valor desse ponto de interrogação aqui. De novo, é só fazer a razão proporcional. 3 dividido pelo lado correspondente dele e 4 dividido pelo lado correspondente dele. A gente descobre esse valor aqui que a gente procura, certo? Então vamos lá. 3 está para 1,5, assim como 4 está para x. Pronto. Multiplicando cruzado, 3 vezes x, 3x. 4 vezes 1,5, 4 vezes 1 é 4. 4 vezes a metade dá 2, então dá 6, né? 4 vezes 1,5 dá 6. Portanto, x é igual a 6 dividido por 3. X é igual a 2. Então, esse lado aqui vai ser 2. Tá certo? Vamos a item B. Como são as medidas de abertura de dois ângulos correspondentes nas duas fotos? Como são as medidas de abertura de dois ângulos correspondentes nas duas fotos? Vamos lá. As medidas desses ângulos, né, nas duas fotos, isso é o item B, eles são iguais, porque tanto numa como na outra os ângulos medem 90 graus. Então, são iguais. São iguais. Item C, para a gente concluir. Os dois retângulos dos contornos dessas fotos são figuras semelhantes? Sim. Pode até botar uma justificativa. Ó. São semelhantes? Sim.
pois os ângulos correspondentes são congruentes e há uma razão proporcional entre os lados. Pronto. Aqui a resposta no livro é só assim, né? Mas eu estou aqui justificando para vocês saberem. Destacar aqui os dois pontos fundamentais que caracterizam as figuras semelhantes. Ó. Ângulos correspondentes congruentes e razão proporcional entre os lados. Ó. São essas duas características básicas que definem que são semelhantes. Tá certo? Então vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Aí vamos ver agora ampliação e redução de figuras, figuras quaisquer, né? Não só figuras planas, mas aqui uma figura qualquer. Veja bem, a ampliação de fotos, a figura ampliada ou reduzida em uma copiadora das imagens na tela do cinema. A representação gráfica de continentes, países e cidades por meio de mapas. A representação gráfica de casas e prédios por meio de plantas, os aeromodelos, as maquetes de edifícios, as miniaturas, etc. Tudo isso são exemplos, né, concretos de figuras semelhantes no cotidiano. Então você tem, por exemplo, aqui uma foto da Torre Eiffel, né, em Paris, e aqui tem uma redução. Então, no caso aqui, esse tamanho aqui ele foi reduzido fazendo uma divisão, né? E quando ele é ampliado, é feita uma multiplicação, de forma que todos os lados é multiplicado pelo mesmo número, quando eu estou ampliando, e todos os lados são divididos pelo mesmo número, quando eu estou reduzindo. Então, veja bem, a redução da torre, né? Aqui tem uma figura, né, de um desenho aqui, detalhe ampliado, né, do espelho que aparece ao fundo, né, nesse quadro aqui, ó, é um espelho. Então aqui ele está pequenininho e ele foi aumentado aqui, né, foi dado um zoom. Então, houve uma ampliação. Então ele tem o mesmo formato, mas ele está maior, tá certo? Então outro exemplo aqui de figuras, temos aqui a figura A, e a figura B e a figura C. Vai tendo um acréscimo aqui, né? Ela vai aumentando e vai aumentando de forma proporcional. Aqui no 2, a figura A, a figura B e a figura C também vai crescendo proporcionalmente. Se vai crescendo proporcionalmente, mantendo os mesmos ângulos e a mesma razão proporcional entre os lados, elas continuarão sendo semelhantes. Pode continuar aumentando, que elas continuam sendo semelhantes, tá certo? Acompanha aí que a gente vai ver a diferença entre figuras semelhantes e figuras congruentes. O que quer dizer isso aí? Olha só. Se você tem aqui, nesse quadriculado aqui, essa figura A, e você tem aqui a figura C, a gente percebe que a figura C, ela é uma ampliação da figura A. Se você pegar, olha, ele tem o mesmo desenho, os ângulos são os mesmos, 90 graus, né? 90 graus. Tem também esses ângulos aqui internos, né? Que são de 270, né, graus, que a gente chama de ângulo convexo, né? Aí tem esses
Vamos fazer essa divisão aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Dividido por esse lado aqui correspondente, ó. 1, 2. Então, pega 4 dividido por 2 dá 2. Pegando esse lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Então, 12 dividido por 6 vai dar igual a 2. Então, todos os lados aqui, se você dividir o maior pelo menor, vai dar 2. Que se chama de razão proporcional, certo? Se chama de razão proporcional. Então, elas são semelhantes. Aí nós dizemos que a figura C é uma ampliação da figura A. Assim como a figura D, essa figura D é uma redução da figura A. Vamos lá fazer essa redução. Dividindo o maior pelo menor, 6 dividido por 3, ó. 6 dividido por 3 igual a 2. Percebe que é o mesmo valor? Ó. Por exemplo, esse lado aqui dá 2, esse lado aqui dá 1. Dividindo 2 por 1 vai dar igual a 2. E assim por diante. Aí, no caso, comparando aqui a figura A com a figura B, é aqui onde a gente vai perceber o que é semelhante e o que é congruente. Ó. Essa figura C, ela é semelhante à figura A. A figura D também é semelhante à figura A. Já a figura B, ela também é semelhante, mas também é congruente. Por que ela também é congruente? Porque ela mantém uma proporção entre os lados e os ângulos, mas mantém o mesmo tamanho. Ela é uma cópia da figura A, mantém o mesmo tamanho. Pode olhar que ela mantém o mesmo padrãozinho. Então, ela é semelhante, mas também é congruente. Congruência quer dizer mesmo tamanho, tá certo? Então, a diferença é essa. A gente pode afirmar que todas as figuras congruentes são semelhantes, mas nem toda figura semelhante é congruente. Por exemplo, A e C são semelhantes, mas não são congruentes. Agora, B e A são congruentes e são semelhantes. São semelhante e congruente. Beleza? Então a explicação aí é essa. Então não precisa nem explicar mais isso aqui. Já dei essa explicada aqui em cima. Certo? Vamos aqui só ver mais algum detalhe. Ó. Todas as figuras congruentes entre si, isto é, figuras que têm ângulos correspondentes com a mesma medida de abertura e lados correspondentes com a mesma medida de comprimento, são também semelhantes. Ó. Mesma medida de comprimento, mesmo ângulo, são semelhantes. A congruência é, portanto, um caso particular da semelhança, né? Então, se eles são, a congruência é um caso particular da semelhança. Então, preste atenção aqui, ó. Pares de figuras congruentes. Isso quer dizer que eles são do mesmo tamanho, são figuras do mesmo tamanho, né? Agora, pares de figuras semelhantes, aí já não é do mesmo tamanho. Apenas há uma razão proporcional entre os lados e os ângulos correspondentes são congruentes, tá certo? Então, duas figuras, elas podem ser semelhantes ou não semelhantes, né? Quando é que elas vão ser semelhantes? Quando elas são congruentes, elas são semelhantes, né? E quando elas não são congruentes, elas também são semelhantes, tá certo? Desde que haja razão proporcional entre os lados e os ângulos sejam congruentes, sejam semelhantes, tá certo? Aliás, os ângulos correspondentes sejam congruentes, né? Tem a mesma medida. Vamos ver semelhança de polígonos ou de regiões poligonais, certo? Estamos aí já há 20 minutos, daqui para 30 minutos dá para a gente fazer, até 30 minutos dá para a gente ver essa explicação e passar a atividade para quarta-feira, certo? Então, semelhança de polígonos ou de regiões poligonais. Observe essa figura A e essa figura, a figura A, B e C, as figuras A, B e C. Todas três, vocês observam que elas são retângulos, mas não são semelhantes.
Não há uma semelhança entre elas. Por quê? Vamos analisar cada caso. Ó. Primeiro caso, ó, vamos analisar os ângulos. A gente tem que analisar isso aqui, os ângulos. Segundo caso, a razão proporcional. Só podemos afirmar se são semelhantes ou não quando analisarmos essas duas situações aqui. Os ângulos, olha, pode perceber que os ângulos, beleza, passa. Por conta dos ângulos aqui, ela seria semelhante, mas tem que atender às duas regras. Ó. Nos ângulos, deu certo, tudo é 90 graus, beleza. Mas a razão proporcional, vamos comparar a A com a B, ó. 3 dividido aqui, ó, 3 dividido por 3, 3 dividido por 3 igual a 1. Agora vamos dividir esse lado, ó. 2 dividido por 1, ó. 2 dividido por 1 igual a 2. Então, ó, um deu 2, o outro deu 1. Não deu mesmo a razão proporcional. Vamos comparar, se a gente comparar também a A com a C, não dá. Ó. 3 dividido por 2 dá 1,5. E 2 dividido por 1 dá 2. Comparando B com C aqui, ó. 1 dividido por 1 na lateral. 1 dividido por 1, aliás, 1 dividido por 1 dá igual a 1. E 3 dividido por 2, ó. 3 dividido por 2 dá igual a 1,5. Então, nenhuma dessas figuras aqui são semelhantes, tá certo? Porque não passaram aqui nesse critério da razão proporcional, que é você pegar um lado de uma figura e dividir pelo lado da outra, o lado correspondente, certo? Agora, esse triângulo ABC é uma ampliação do triângulo. Esse triângulo A', B', C' é uma ampliação do triângulo ABC, né? Houve um aumento aqui. Como é que a gente poderia definir aqui? Essas marcações, pessoal, ó, essa marcaçãozinha aqui no canto, isso significa que tem 90 graus. Aí, quando eu tenho uma marcaçãozinha dessa aqui e essa aqui, e aqui tem duas e duas, isso significa que eles têm a mesma medida. Esses ângulos aqui têm a mesma medida. Então, se os ângulos correspondentes à mesma medida, beleza, o primeiro critério, ok. Agora vamos ver a razão proporcional. Vamos lá, pega o maior e divide pelo menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dividido por 1, 2, 3, 4. Dividido por 4 dá igual a 2. Razão proporcional 2. Vamos conferir esses outros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6 igual a 2. Ó. Razão proporcional, como é a mesma. Falta esse ainda, para conferir. Ó. 1, vamos ver quantos espaços ele pega. Aqui no caso aqui não dá nem para conferir, porque não passa bem pelo meio, né? Deixa eu ver aqui. No caso, teria que descobrir o tamanho desse lado aqui. Mas já está afirmando que são proporcionais, né? Então, lembre-se que AB representa a medida de comprimento do segmento de reta AB. Em A, que tem um chapéuzinho em cima, é o ângulo, a medida de abertura do ângulo A. Analise as medidas nos triângulos ABC e a linha B', C', acima, e observe que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo A'. A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo B'. E a medida do ângulo C é igual à medida do ângulo C'. Também temos que o tamanho de A'B', ó, esse tamanhozinho aqui, ó, do A' para o B', ó, ele está para o AB, né, que dá um valor 2, nós fizemos essa conta. Também o B', C', esse lado aqui, de B' até C', dividido pelo BC, da figura 2 na figura 1, também dá igual a 2. E o lado A', C', dividido pelo lado AC, também dá 2, tá certo? Portanto, há uma razão proporcional. Bem simples de compreender, né?
Então, qualquer um que você for dividir aqui, ó, divide esse lado aqui, essa diagonal por essa daqui, vai dar 2. Divide essa base aqui por essa aqui, também vai dar 2. Divide essa altura por essa altura aqui, também dá 2. Então, a razão proporcional é a mesma. E os ângulos são congruentes. Portanto, conclusão, as figuras são semelhantes, certo? Beleza, turma? Bom, turma, aqui estão as atividades. São duas atividades, né? Da questão 3 até a questão 6. Mas são atividades grandes, né? Que tem desenho e dá trabalho para fazer. Então, você não precisa fazer esse quadriculado aqui, não. Basta ter mais ou menos só uma base, né? Faz o cilindrozinho aqui, ó. Então, você vai fazer analise estes 3 cilindros, identifique no caderno os 2 que são figuras semelhantes, né? Você vai ver quais são os 2 que são figuras semelhantes. Será que é A e B que são semelhantes? Será que é B e C? Né? E aí, você vai fazer aqui a figura 4. Examine as figuras, forme pares de figuras semelhantes e indique-as no caderno. Depois, indique os pares de figuras que, além de serem semelhantes, são também congruentes, ou seja, têm o mesmo tamanho, né? As mesmas medidas, tá certo? Então, indique aí quais são as figuras que são os pares congruentes e os pares também que são semelhantes. Aliás, os pares que são semelhantes e também congruentes, né? Então, essa primeira atividade aqui, você vai copiar e responder. E essa segunda atividade aqui, você vai pelo menos copiar até quarta-feira, que a gente faz a correção na quarta, certo? Fica o compromisso dessa segunda, pelo menos, para fazer a cópia, ok? Então, diz o seguinte, volte à atividade 4 da página 147, que é essa atividade que eu mostrei. Examine novamente as regiões retangulares B, D e J e verifique se existe algum par entre elas que satisfaz ao mesmo tempo as duas condições Pronto, filmando aí, houve um problema aqui na energia, mas estamos retornando aqui, né? Então, como eu estava explicando, essa figura aqui, né? Que oferece as duas condições para identificar a semelhança, né? Que identifica a semelhança, ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. E na sexta, você vai examine as duas figuras de cada item e verifique se são semelhantes. Em caso afirmativo, determine no caderno o coeficiente de proporcionalidade da segunda figura em relação à primeira. Em caso negativo, explique o porquê. Olha, o que ele quer aqui, essa razão proporcional? Como são... você pega, por exemplo, identifica, por exemplo, aqui a figura, esses dois aqui, ó, não são. Tá vendo? Não são por quê? Porque os ângulos aqui não são congruentes. Ó. Esse aqui é menos de 90 e esse aqui é 90. Tá certo? Agora, quando são, nesse caso aqui, os ângulos, eles são os mesmos. Agora, você vai ter que dividir os lados proporcionais, aqui, ó, os lados correspondentes, para saber se as medidas são proporcionais. Ó. Vamos ver. 3 dividido por 1,5 dá 2. 1 dividido por 0,5 dá 2. 2 dividido por 1 dá 2. Então, acho que esses daqui são. Então, você vai fazer isso, né? Fazer essa divisão aqui para saber se os pares são
congruentes, tá certo? E também se há uma semelhança entre eles. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Essa daqui vocês só copiam e a gente corrige na quarta-feira, juntamente com a atividade 1. Beleza? Então até lá.